Olá, eu me chamo Luiz Adamo e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, que a gente traz aí diariamente para vocês, trazendo sempre as notícias mais relevantes para o mercado de soja, milho, principalmente em relação a Chicago, a questão do milho também na B3, dólar aqui dentro do Brasil, o mercado de prêmios para a soja e também alguns pontos relevantes à questão climática. Então fique com a gente para acompanhar as notícias que tiveram relevância no mercado de hoje. Nesta quarta-feira, dia 6/8, os futuros da soja encerraram a sessão em queda, apesar de uma alta inicial. Mas o cenário fundamentalmente baixista com um clima favorável ao desenvolvimento das lavouras americanas, seguindo com a queda do petróleo de 1,2% e a queda do farelo de soja, acabaram completando um quadro baixista para hoje. E o que acabou ajudando para que a queda não fosse maior foi a queda do dólar internacional, ajudando na competitividade dos produtos americanos, evitando assim uma queda maior. Porém, não o suficiente para conter totalmente essas perdas. Dessa forma, o setembro e o novembro, que trabalharam entre 5 cents positivo e 10 cents negativo, fechou em menos 6, equivalente a 0,6% de queda. O setembro fechou cotado a 965,50 cents e o novembro a 984,50 cents. Para o milho, os futuros encerraram o dia em leve queda, ainda pressionado pelas expectativas de uma ampla oferta global. A queda no petróleo também contribui pelo lado negativo dos preços, enquanto o recuo do dólar internacional vai na direção contrária, evitando maiores perdas, já que favorece a competitividade pelo produto americano. E ainda olhando um pouquinho aí para fatores baixistas, hoje a Administração de Informações Energéticas Americanas registrou queda na produção do biocombustível na casa de 1,36%. Com isso, o milho trabalhou praticamente de neutro a menos 5, 7 cents. O setembro, que no fechamento caiu praticamente 2 cents ou 0,5%, fechou cotado a 379,75. Já o dezembro, que caiu na faixa de 0,2%, quase 1 cent, acabou fechando a 401,25. A B3 também acompanhou um movimento de queda no mercado. Queda no setembro de 0,3%, no novembro de 0,7% e no janeiro, queda de 1,3%. O que trouxe o fechamento na casa de R$ 65,55 no setembro, R$ 67,88 no novembro e R$ 70,48 no janeiro. E falando de prêmios para soja em setembro, o mercado teve um leve recuo na casa de 5 cents. Isso com certeza veio atrelado aí ao movimento de alta dos últimos dias. Então é natural que ele acabe sofrendo um leve recuo. Mas o baixo volume de ofertas e a demanda pelo produto brasileiro deve continuar mantendo os prêmios aqui no Brasil ainda aquecidos. E falando de dólar, que recuou no Brasil, com os investidores ponderando os desdobramentos da tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos a cerca de 36% das exportações brasileiras. No campo doméstico, pesou positivamente a expectativa por isenções adicionais. O anúncio de um plano de ajuda do governo para as empresas afetadas e a fala do presidente do Banco Central, Galípolo, que reforçou o compromisso com o controle da inflação, estabilidade cambial e disciplina fiscal, pontos que ajudam a ancorar as expectativas a reduzir a volatilidade no câmbio. Externamente, o dólar também cedeu com menor aversão ao risco, com dúvidas sobre a condução da política monetária americana, após a renúncia de uma diretora do Fed e às vésperas de novas tarifas, que Trump deve anunciar contra outros países ainda nesta semana. Esse cenário cambial, então, trouxe a mínima do dia a 5,4579 e a máxima a 5,5114. O fechamento, queda de 0,7% e muito próximo da mínima, fechando a 5,4654. Trazendo um pouco aí do cenário de clima para a semana, clima favorável à questão da colheita aí de milho safrinha para todo o Brasil. Pouco de chuva, mas muito pouco, aí na casa de 10 milímetros para a região do Paraná e Mato Grosso do Sul e São Paulo. Mas nada que seja relevante
nesse final de ciclo de colheita. Já para os Estados Unidos, nós observamos uma faixa aí sem chuvas nessa semana. Lógico, o clima totalmente favorável até os últimos dias e a previsão de chuvas na outra semana acaba fazendo com que isso acabe gerando pouquíssimo ou quase nenhum impacto, a não ser que o cenário para a próxima semana, onde as chuvas voltam, sofra alguma mudança. E assim encerramos os destaques desta sessão. Na soja, a queda vem em cima da boa expectativa de safra americana, mais queda do petróleo e farelo de soja. Já no milho, a oferta global, queda do petróleo e redução na produção de etanol foram os fatores baixistas do mercado. E o dólar, que caiu no Brasil e exterior, tem na política econômica americana o ponto de atenção com possível redução dos juros na próxima reunião do Banco Central americano, e já no Brasil, o cenário ajudado por um discurso de apoio às empresas atingidas pelas tarifas americanas e pelas falas do presidente do Banco Central, Galípolo, mencionando a direção de cuidados com a economia brasileira em relação à austeridade fiscal e controle inflacionário. Fiquem todos com Deus e nos vemos em nosso próximo vídeo.